Boa noite a todos. Boa noite. Vou pedir que vocês se acomodem. Se não tiver mais cadeiras aqui, podem ficar à vontade para preencher a galeria. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Vitória. Hoje nós nos reunimos para celebrar uma data muito especial, o Dia do Jornalista. Agradecemos a presença das autoridades, jornalistas e convidados que estão aqui conosco. É uma honra contar com a participação de cada um de vocês, que reconhecem a importância do jornalismo para a nossa sociedade. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Agora nós vamos chamar os componentes da nossa mesa. Convido o presidente da sessão solene, o vereador Ailton Dadalto, para que se junte a nós. Também convido a empresária e jornalista Andréia Lopes para a composição da mesa. O editor-chefe da Rede Gazeta, Bruno Dalvi. O superintendente de conteúdo e jornalismo da Rede Vitória, Alexandre Carvalho. O diretor do jornal A Tribuna, Luciano Rangel. O empresário e empreendedor social da Rede TV, Marcel Caroni. O diretor de conteúdo da Rede Sim SBT, Antônio Carlos Leite. Nesse momento, vamos para dar início à nossa sessão. Convido a todos a se colocarem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra
Acerques da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte ter adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Gostaria aqui de registrar a presença do vereador de Vitória, Leonardo Monjardim, e também a presença do presidente da Associação de Empresários de Vila Velha, ACVila, o senhor Tomás Tomasi. Agora abriremos para as falas dos componentes da mesa, com tempo de 3 minutos cada. Iniciaremos com a jornalista e empresária Andréia Lopes. Pessoal, boa noite. Antes da fala da nossa querida Andréia Lopes, eu só queria pedir desculpa por esse telão estar desligado. Acho que todo mundo hoje ficou sabendo que faltou energia aqui na Câmara durante o dia inteiro. Então o sistema não voltou, mas a sessão está sendo gravada e amanhã ela estará completa. Está sendo gravada ao vivo e amanhã ela estará completa no YouTube, né? Ah, já está no YouTube? Pô, que bom, graças a Deus. Então, só o telão que não está funcionando, mas a sessão está sendo gravada e transmitida ao vivo. Boa noite a todos. Me deram essa responsabilidade enorme de ser a primeira a discursar. É uma honra estar aqui. Quero agradecer em especial ao vereador Ailton por essa homenagem carinhosa a cada um dos profissionais da imprensa, com tantas pessoas queridas, profissionais brilhantes e respeitados em suas respectivas áreas, nos mais diferentes veículos, nas mais diversas formas de atuação. Então, é muito bom poder olhar quando um poder público consegue enxergar o valor do jornalismo, da notícia de qualidade, da liberdade de imprensa e de informação, porque, na verdade, é uma homenagem à democracia, né? A gente sabe que, hoje em dia, o tempo mudou para o jornalismo, nós temos aí cada vez mais a interatividade, as cobranças, os questionamentos que também são naturais, mas o que não muda para a gente esse desejo de mostrar a verdade, de correr atrás da notícia. Hoje eu estou do lado de cá, eu ajudo a levar as notícias às redações e sempre tentando trabalhar no jornalismo da melhor forma e dando muito orgulho aí, né, para os nossos familiares que estão aqui presentes. Eu acho que quem pratica o jornalismo diariamente traz muito orgulho para a sociedade, através do seu trabalho, através da informação de qualidade, mostrando todos os lados, os fatos, mostrando as boas notícias através das colunas sociais, nossas amigas maravilhosas também aqui presentes. Então, quero parabenizar a todos os jornalistas e agradecer por esse espaço, por essa homenagem. Eu nunca fui homenageada aqui na Câmara de Vitória, tá? Então, estou bem feliz. Obrigada, gente. Gostaria de chamar para compor a mesa a senhora Valéria Morgato, subsecretária de Comunicação da Prefeitura Municipal de Vitória. Agora, com a palavra, o editor-chefe da Rede Gazeta, Bruno Dalvi. Boa noite, presidente. Boa noite aos meus colegas da mesa, aos meus colegas jornalistas. Diferente da Andréia, eu não tenho o dom da palavra, eu escrevi algumas palavras para compartilhar com vocês. Eu recebo esse convite com gratidão, mas, sobretudo, com um senso profundo de responsabilidade. Porque, para além da celebração, essa data é um lembrete do papel essencial que o jornalismo exerce numa sociedade democrática. Em tempos de informação em abundância, de manipulação, meias-verdades e desinformação deliberada, fazer jornalismo é um ato de coragem e de serviço público. O trabalho jornalístico não é apenas informar, é iluminar, é investigar, traduzir o complexo, questionar e oferecer ao cidadão a informação que ele precisa para tomar decisões. Fazer jornalismo é também incomodar, é mostrar as distorções de um tempo em que autoridades, eleitas ou não,
tem empenhado tanta energia em aumentar seus ganhos financeiros com penduricalhos num país em que o povo padece a cada dia e numa economia cada vez mais incerta. O jornalismo profissional nos conecta à realidade, não a que gostaríamos, mas a que precisamos enfrentar. Ele nos lembra que os fatos existem, mesmo quando desafiam nossas crenças ou interesses. É por isso que regimes autoritários temem tanto a imprensa livre, porque um jornalismo livre e independente é uma condição necessária para a democracia. E quando falamos em realidade, precisamos lembrar que o mundo digital, dominado por algoritmos, tenta nos aprisionar em bolhas o tempo todo. Bolhas de pensamento, de opinião, de confirmação. Por isso, nossa missão também é furar as bolhas e subverter a lógica do algoritmo. Nosso esforço deve ser no sentido de atravessar os muros invisíveis que nos separam e oferecer uma visão ampla, plural e justa da realidade, e permitir que opiniões contrárias sejam apenas visões diferentes do mundo, não uma disputa. Hoje, ao celebrarmos o Dia do Jornalista nessa casa que representa a Casa do Povo, não peço apenas aplausos para os profissionais que enfrentam a pressa, a pressão, o perigo. Peço respeito pelo nosso ofício, pelo apoio à liberdade de imprensa, pela confiança no poder das boas histórias contadas com responsabilidade. Porque enquanto houver jornalismo sério, haverá esperança, prosperidade e democracia. Feliz Dia do Jornalista para a gente. Gostaria de chamar a fala o editor-chefe da Rede Gazeta, Bruno Dalvi. Perdão. Perdão, gente. O diretor do jornal A Tribuna, Luciano Rangel. Bom, boa noite a todos. Presidente, eleitor Adalto, muito obrigado por essa homenagem aos jornalistas aqui presentes do Espírito Santo. Muitos aqui eu converso de cumprimentar apenas, outros eu tenho uma relação mais profunda, mas é uma admiração muito grande por muitos que estão aqui, se não a totalidade, que eu vejo o trabalho que é realizado todos os dias. A minha palavra é uma palavra de olhar para o futuro. Eu acho que nós, jornalistas, precisamos reinventar de uma forma tremenda. E eu tenho visto muitos de nós fazer isso com muito brilhantismo. Acho que a sociedade precisa de nós de uma forma como talvez não tenha precisado ao longo de todo esse tempo. O jornalista nunca foi tão necessário, o jornalista nunca foi tão importante. Numa época em que todos se acham e se arvoram na possibilidade de informar, seja com fake news, seja com opiniões, muitas delas agressivas, cabe a nós, jornalistas, buscarmos um caminho de civilidade, um caminho de maior entendimento entre toda a sociedade. Eu queria citar essa série que todos ouvem falar, ou talvez já tenham assistido, que é a Adolescência. Eu tenho 2 filhas, e eu fico me perguntando, vendo aquela série, assim, que tipo de mundo nós estamos nos preparando, estamos deixando para os nossos filhos. Que tipo de mundo é esse que é tão cheio de ausências e de falta de conectividade? Então, mais uma vez, eu queria agradecer essa homenagem justa a todos os jornalistas aqui presentes. Desde 2017, 2016, a greve da PM, durante a pandemia, eu sou testemunha do esforço de jornalistas, assim, tinha uma repórter na Tribuna, certa vez, que ela saiu para cobrir uma situação no bairro Andorinhas. Ela, além de correr o risco da pandemia, ainda foi ameaçada de morte naquela cobertura. E muitas vezes a sociedade não entende, não sabe, não compreende o papel do jornalista. Então, mais uma vez, obrigado por essa homenagem, que é mais do que justa a todos vocês. Com a palavra, o superintendente de conteúdo e jornalismo da Rede Vitória, Alexandre Carvalho. Boa noite, gente. Tudo bom?
Queria juntar um pouco as falas, né? É um olhar para o futuro, sim, é um esforço ser jornalista. Acho que resistência e persistência definem a nossa profissão, né? Resistir e persistir. Acho que a gente está enfrentando um momento muito difícil na sociedade, a sociedade compreende cada vez menos o nosso papel e a gente também tem um pouco de responsabilidade nisso, né? De conseguir mostrar para a sociedade qual que é a nossa importância nesse jogo, e é muito importante. Quando o jornalista é atacado, quando o profissional é atacado, a gente está para além de uma questão de uma categoria profissional, né? A gente está falando de um ataque à capacidade de informação, à informação transparente, ao debate público, à crítica fundamentada, e a gente precisa resistir e persistir neste caminho. Então, quero agradecer a homenagem em nome da Rede Vitória, mas quero crer que esse tipo de homenagem é sim um compromisso com o acesso à informação e à liberdade de imprensa. Isso é fundamental para a gente conseguir construir uma sociedade melhor, como o Luciano coloca, já que a gente está vivendo um momento tão nebuloso no país. Por fim, acho muito bacana a gente conseguir resumir todos os grupos de comunicação aqui na Câmara num momento de tanta transformação da comunicação capixaba. Acho que isso é um processo de amadurecimento, nessa capacidade que a gente tem de olhar o outro como um adversário, mas não como um inimigo. Somos concorrentes, mas somos amigos, somos capazes de promover um jornalismo positivo. Então, resistir e persistir. Se vocês me permitem, queria convidar vocês para assistir uma série que a gente estreou hoje, que vai muito nessa linha do resistir. Nós estamos contando uma história em 4 capítulos de mães capixabas que vieram do interior do estado, em 1964, numa outra época do país, também nebulosa, com os filhos doentes, e internaram os filhos no hospital infantil aqui em Vitória. Mas naquela época, os médicos e o hospital não deixavam que as mães permanecessem com as crianças. Então elas deixavam os filhos internados e voltavam 1 dia, 2 dias depois. Centenas delas receberam a notícia de que os filhos haviam morrido. Elas nunca receberam o corpo, elas nunca receberam uma certidão de óbito, elas nunca receberam uma explicação do que havia acontecido, e os filhos dessas mulheres foram enterrados como indigentes. Então essa casa tem uma obrigação de olhar também para o passado e trazer à tona esse tipo de história. Porque essas mulheres estão desde 1964 esperando uma resposta. Até hoje, esse inquérito não foi aberto. Sequer o inquérito foi aberto. Então, sim, nós temos um peso na sociedade e um papel na sociedade muito grande de trazer esse tipo de história e de fazer uma sociedade mais justa. Obrigado, gente. Parabéns para vocês. Com a palavra, o empresário e empreendedor social da Rede TV, Marcel Caroni. Boa noite. Queria cumprimentar meu amigo, presidente dessa sessão, Ailton Adalto, cumprimentar os outros integrantes da mesa, cumprimentar meus amigos jornalistas. E vou tomar liberdade aqui, Ailton, como essa sessão está sendo presidida por um vereador que é apoiador da inclusão, né? Você que é parceiro da Vitória Down e parceiro da inclusão social, vou deixar uma mensagem e um pedido aqui para os colegas, para os amigos jornalistas, uma coisa que eu tenho aprendido aí ao longo de alguns anos. Eu estive na ONU recentemente, foi um privilégio aí que Deus me deu, algo marcante na minha vida, e lá eu tive oportunidade de defender a comunicação, falei sobre o poder que a comunicação tem de mudar cultura e comportamento na sociedade. E o jornalista é aquele que está na ponta, é aquele que faz a comunicação, é aquele que comunica, faz a comunicação alcançar as pessoas, chegar nas pessoas. Eu me lembro
há 30 anos atrás, quando eu fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio, e eu fui com uma pessoa fumando ao meu lado dentro da cabine do avião, né? Olha como é que a sociedade se relacionava com o tabaco naquela época, olha como é que a sociedade se relaciona com o tabaco hoje. E quem fez o dever de casa para mudar cultura e comportamento na sociedade, a forma como a sociedade enxerga e convive com o tabaco, foi a comunicação. E o jornalista teve um papel de suma importância para que isso acontecesse também. E a inclusão social, a causa da inclusão social foi algo que entrou no meu coração, e é isso que eu venho pedir para vocês, meus amigos, meus colegas jornalistas. A causa é transformadora, é humana. Eu peço a vocês para que quem não se envolveu ainda, se envolva, se permita, e seja aí também um instrumento nas mãos de Deus, nas mãos, enfim, da vida, para levar esse tipo de informação, esse tipo de mensagem para a sociedade, para que a gente possa mudar a realidade das pessoas com deficiência aqui no nosso estado, no nosso país e no mundo. Então eu deixo esse pedido para vocês, que Deus abençoe. E quem quiser conhecer a Vitória Down, quem quiser conhecer a AMAIS, quem quiser conhecer a Pai Vitória, quem quiser conhecer uma instituição aqui da Grande Vitória, que eu acho que eu conheço a maioria, eu vou ficar muito feliz de fazer essa ponte e acompanhar, enfim, quem quiser ir lá conhecer no dia da visita. Deus abençoe, muito obrigado. Com a palavra, o diretor de conteúdo da Rede Sim SBT, Antônio Carlos Leite. Bom, eu não sabia que teria de falar, não, mas eu vou tentar traduzir aqui umas coisas para vocês. Eu, esses dias, estava conversando em alguma questão na redação e me toquei que eu estou chegando a quase 40 anos de jornalismo, sou meio um dinossauro nessa história. E o curioso para mim, em relação a nós jornalistas, e eu acho que, mais do que jornalistas, a prática do jornalismo, para mim, é que é mais interessante. A figura do jornalista ela pode se modificar muito, mas a prática do jornalismo é que me interessa abordá-la nesse momento. É assim, a gente levanta todos os dias, vai para a redação todos os dias com a expectativa de fazer algo que é, eu acho, a nossa principal função. É ela que a gente deve ter em mente o tempo todo. A gente vai prestar serviço. Prestar serviço para aquelas pessoas todas que são os nossos leitores, telespectadores, ouvintes, nas diversas plataformas que existem hoje. E essa prestação de serviço, ela se dá das mais diversas maneiras. Algumas são muito complicadas, muito complicadas. Quando eu falo principalmente que a gente deve prestar serviço, normalmente as pessoas pensam naquela prestação de serviço mais prática, mais do dia a dia, mas ela vai muito além. É papel do jornalista, por exemplo, tentar traduzir, e isso a gente, sinceramente, não está conseguindo fazer nos tempos atuais, mas tentar traduzir as divergências todas que existem na sociedade. A gente hoje não consegue fazer isso. Convenhamos, hoje nós somos muito contestados. O jornalismo hoje é muito contestado. Infelizmente é assim, a gente tende a encarar isso, mas isso se dá muito porque a gente não tem conseguido encontrar um caminho que consiga ser um caminho convergente no meio da polarização que a gente está vivendo hoje. Mas vai muito além disso, porque quando a gente também fala dessas questões, a gente só cai em algumas questões ideológicas ou políticas e imagina que elas se prendem a isso. Não, a tarefa nossa como jornalista, aliás, a tarefa do jornalismo é entreter, dar prazer, fazer com que as pessoas tomem conhecimento e saiam da experiência do contato com o jornal, com o texto, com o áudio, com o vídeo, melhores do que elas entraram. Isso eu penso que é fundamental e é esse o nosso principal papel. Eu acho que é isso que a gente deveria se encarregar dele, encarar ele todos os dias quando a gente vai para a redação. Um resumo é o seguinte: assim como outros atores da sociedade, o jornalismo ele presta uma função social fundamental.
essa função social é prestar serviço, é servir. O jornalista, ele serve para servir. E ele existe para servir a sociedade. Eu acho que se a gente tiver a noção dessa questão o tempo todo, inclusive quando a gente comete erros, e nós cometemos erros, e nós temos de ser transparentes com os nossos erros, e a gente tem de aprender com os nossos erros, eu acho que a gente, no final das contas, vai ser, dia a dia, um jornalista melhor e praticar um jornalismo melhor. Eu acho que esse deve ser o nosso objetivo diário. É isso que a gente tenta, eu imagino, todos os dias, mas é uma tarefa difícil. E é por isso que eu queria cumprimentar todos vocês, todos nós, todo mundo que está aqui, cumprimentar o vereador Ailton Dadalto pela iniciativa, porque é uma tarefa difícil e a gente encara essa tarefa todos os dias. Sirvam, que eu acho que a gente vai conseguir atingir esse objetivo. Obrigado. Com a palavra, a subsecretária de Comunicação da Prefeitura Municipal de Vitória, Valéria Morgato. Boa noite a todos. É uma honra e uma alegria estar aqui com os nossos colegas, meus colegas de profissão, né? Nós que batalhamos tanto para ter a informação como o cerne da nossa atividade e da nossa vida, né? A gente corre atrás da informação o tempo inteiro e busca sempre esclarecer da melhor forma, com a verdade, o dia a dia do cidadão. E obrigada ao vereador Ailton Dadalto. E dizer que é uma alegria para mim, como a Andréia disse, eu nunca fui homenageada nessa casa, então para mim é uma grande honra estar aqui, dividindo esse momento com vocês. E gostaria de lembrar que numa época em que o jornalismo é tão atacado, tão descredibilizado, em que nós somos tão alvos de injustiças até, né, é importante que a gente tenha em mente aquilo que o Cacá falou. Nós somos servidores, devemos servir sempre, lembrando que a verdade e o equilíbrio devem ser os ingredientes fundamentais no nosso dia a dia, não só da nossa atividade, mas da nossa vida, porque ser jornalista é muito mais que ter uma profissão, é uma missão. Parabéns a todos vocês. Agora, com a palavra, o presidente da sessão solene, vereador Ailton Dadalto. Para quem acompanha as sessões da Câmara de Vitória deve saber que isso aqui é brincadeira comigo, tá, gente? Eu tenho sempre que tirar para ficar na minha altura. E para quem não viu, tem um banquinho aqui também para os mais baixinhos. Bom, primeiro eu quero dar uma excelente noite a todos vocês, uma boa noite a todos. E dizer, Val e André, que é a primeira vez que eu faço uma homenagem aqui na Câmara Municipal de Vitória também, e não poderia ser mais simbólico e mais importante para mim do que homenagear uma classe tão importante para a sociedade. Acredito que é simbólico e Deus sempre constrói da melhor forma possível. Então não foi, vamos dizer assim, não foi uma forma que a gente pensou inicialmente, mas foi a nossa primeira sessão solene. Por um motivo alheio à minha vontade, a gente teve que desfazer a primeira sessão solene, que seria no dia do esportista, que foi dia 18 de fevereiro, e a primeira sessão solene, de fato, está acontecendo hoje. Então as coisas acontecem da melhor forma possível, não seria diferente no dia do jornalista. E eu quero cumprimentar a mesa e agradecer pela presença de todos os senhores e senhoras, dizer da minha felicidade de poder estar ao lado nesse momento tão importante, agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, tenho grandes e queridos amigos jornalistas que eu admiro. Confesso que toda vez que eu recebo uma ligação ou que eu vou falar em algum programa, vou dar alguma entrevista, e graças a Deus eu tenho uma sensação que eu estou falando com alguém muito importante, alguém que faz a diferença na sociedade, alguém que representa de fato a importância da comunicação real, verdadeira, e do fato momentâneo que a gente vive. Sem vocês, eu não estaria aqui. Sem vocês, não seria possível fazer política. A política exige comunicação. A política precisa da comunicação. E nós, sozinhos aqui, não conseguimos fazer isso.
E eu tinha um discurso todo preparado, mas é difícil falar depois de vocês, é muito complicado. Não fica uma tarefa fácil, mas foram palavras muito importantes ditas aqui. E de coração, sem nenhuma demagogia, Cacá, me emociona em ouvir um depoimento igual o seu, de 40 anos no jornalismo. Isso é muito bonito. Mostra a persistência e a resistência que foi falada aqui. Parabéns. E eu utilizo o Cacá, se me permite chamá-lo de Cacá, porque eu sei que todo mundo não tem como não chamar, para fazer a referência a todos vocês, com tempo e persistência no jornalismo. Não é fácil estar na pele de vocês, eu tenho certeza disso. Uma palavra mal colocada, um texto mal redigido, pode destruir uma sociedade, pode atrapalhar o momento de muitas pessoas. Por isso eu sei que na hora que vocês vão escrever, na hora que vocês vão redigir um texto, na hora que vocês vão para a tela da TV, não é tarefa fácil. Poucos sabem a quantidade de horas que vocês passam na redação. Poucos sabem a quantidade de tempo que vocês passam para fazer um documentário. Esse momento de estar na frente da TV, de aparecer ali na tela, ou de escrever um texto, e da gente, enquanto quem recebe a informação, é o 1% do trabalho de vocês. Eu sei o quanto é difícil. E essa tarefa faz a diferença nesse momento. Esse momento que eu sempre falo aqui no plenário, um momento complicadíssimo para a sociedade. Não é só para a política, até porque a política afeta a sociedade como um todo. A política é a maior ferramenta de transformação social. E esse momento de polarização tem que se ter cuidado, tem que ser justo e tem que trazer a verdade. E a verdade não é simples, a verdade exige coragem e vocês são corajosos. Combater a fake news, trazer a democracia, não são tarefas fáceis. Eu acompanho diariamente o serviço de vocês. Eu começo o meu dia lendo jornal e eu termino o meu dia lendo jornal. Essa é a minha rotina, porque eu sei da importância de vocês e dou muita credibilidade. Essa sessão solene não é apenas um momento de homenagem, é um momento de reafirmar o nosso compromisso enquanto atores políticos em dar total liberdade e tranquilidade para vocês fazerem o trabalho de vocês. Contem com o meu total e restrito apoio. Independente da forma, se é no jornal, na TV, se é na redação, se é em um documentário, independente da forma, vocês trazem a comunicação de fato e real. Hoje em dia é muito difícil a gente conseguir ver o que é fato e o que não é. Todo mundo quer comunicar, todo mundo quer ser um mensageiro, todo mundo se acha no direito de transmitir informação. Mas para isso vocês estudaram muito, se prepararam muito. Eu estava falando agora há pouco. Não adianta querer ser jornalista. É preciso se dedicar, estudar, se preparar, passar horas e horas na redação, para que a sociedade receba essa informação. E eu falo com muita felicidade, como meu primeiro discurso enquanto vereador, e na minha primeira sessão solene. Não poderia ser um momento diferente e melhor. Porque vocês são o alicerce da democracia. Sem vocês não tem democracia. A informação faz parte da sociedade. E o cidadão que está no ônibus, pegando 3 horas para ir para o seu trabalho e mais 3 horas para voltar, não tem tempo para chegar em casa, às vezes, e se informar, mas ali no radinho dele, ali no celular dele, enfim, em qualquer tipo de canal de comunicação ele se informa. E vocês fazem isso. A gente, quando está no dia a dia, eu tenho certeza, porque eu também passo por isso, não percebo a importância que às vezes a gente tem aqui, e às vezes vocês não percebem a importância que vocês têm, porque vivem na rotina. Mas parem para pensar. Vocês constroem a sociedade. A informação de vocês é a verdade. A informação de vocês faz com que os políticos construam políticas públicas. Eu me baseio várias vezes em notícias para protocolar um projeto de lei, para fazer um discurso aqui, para tentar mudar a sociedade, tenho certeza que conseguirei. É através de vocês. São uma das maiores, se não a maior fonte de informação da sociedade.
Não há forma diferente de se fazer política se não for pela comunicação do jornalista. Porque vocês transmitem o anseio da sociedade. Eu não consigo conversar todo dia com 330 mil moradores da cidade de Vitória, mas às vezes vocês conseguem me passar a sensação de 330 mil moradores de Vitória. Perceberam a importância do trabalho de vocês? Eu não estou sendo demagogo aqui, é verdade. E é muito feliz e muito gratificante, não para o Ailton da Adalto vereador, é para a Câmara Municipal de Vitória, ter tantos profissionais da comunicação brilhantes, iguais aos senhores e senhoras. Vocês são muito bons. Eu adoro ler matéria de vocês, eu adoro assistir. Comentei com um amigo aqui que eu começo meu dia lendo. Minha primeira mensagem do WhatsApp é ali, recebendo as informações para me preparar para chegar no meu trabalho. Afinal, estamos segunda, terça e quarta aqui, de 9h30, no mínimo de 9h30 às 12h30, tirando os dias que tem comissão. E ali, no dia a dia, na rotina do nosso trabalho, que a gente se informa. E eu tenho certeza, o trabalho que vocês têm para trazer a melhor informação, a mais apurada e a mais real, é hercúleo, eu reconheço. E é dessa forma que eu quero agradecer, de coração. Fazendo uma menção especial a um querido amigo que nasceu praticamente comigo, Juninho, João Brito, que eu chamo de Juninho, jogou bola a vida toda comigo, que passou por vários momentos. E eu sei o quanto você foi guerreiro, meu amigo, para chegar onde você está. Quando eu te vejo no jornal, eu choro de coração. Eu dou muita credibilidade ao trabalho de todos vocês, porque não é fácil. Mas se fosse fácil, não seria uma tarefa para vocês. Exige coragem. E a coragem está no olho de cada um aqui que eu estou vendo, que leva de coração o propósito de ser jornalista. Não adianta só querer, tem que ter propósito. Eu sempre falo isso, não adianta querer ser político e não ter propósito. Não adianta querer estar onde vocês estão e não ter propósito, porque o propósito leva a estudar, a se preparar e a se dedicar. Principalmente nos momentos mais difíceis. Quando é fácil, todo mundo quer. Agora, nos momentos mais tensos da sociedade, como a gente vive hoje, ser corajoso em escrever, em transmitir, exige um desempenho e um propósito muito grande. Por isso, eu quero agradecer, eu quero dizer que eu tenho um carinho enorme por vocês e, principalmente, eu tenho um respeito e uma admiração por cada um que presta serviço aqui de jornalismo na nossa cidade, no nosso estado. O nosso estado tem o potencial para ser o maior do Brasil. A nossa cidade tem o potencial para ser a maior capital do Brasil. E a gente não faz isso sozinho, dependemos de vocês. Conto com vocês e podem ter certeza, contem com o meu mandato e com a Câmara Municipal para dar toda a segurança para que vocês possam continuar fazendo esse trabalho brilhante de vocês. E eu encerro aqui, não posso deixar de colocar uma frase de alguém que eu admiro muito, que eu preparei para falar para vocês, porque eu não teria a capacidade de escrever uma frase tão brilhante. A imprensa livre não é apenas um direito, é o farol que guia a verdade em meio à tempestade da desinformação. Que nunca falte aos jornalistas a coragem para manter acesa essa luz. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, sigam firmes, perseverantes e contem com o meu irrestrito apoio. Muito obrigado e vamos às homenagens. Agradecemos ao vereador Ailton Dadalto pelas palavras inspiradoras e agora passaremos às homenagens aos profissionais que se destacam nessa profissão. Deixa eu colocar porque eu sou mais alto que ele aqui. Eu vou fazer um combinado com vocês para a gente ter um fluxo aqui, como é apertadinho. Aqueles que forem homenageados, desçam por aqui e depois saiam por ali. Os que trouxeram convidados, familiares, amigos, podem já vir com eles. A primeira foto vai ser só com vocês, e depois o familiar, o amigo, né, ele vem também para tirar a foto. Chamamos aqui à frente o senhor Ábido Filho.
Senhor Adriano Zucoloto Martins. Senhor Aglisson de Souza Lopes. Senhor Alexandre Carvalho. Alexandre, isso aí? Me ajuda. Senhora Aline Alvarenga Nunes. Aline está aí? Não. Senhora Ana Carolina Leão. Senhora Ana Cristina Vieira Dockorn. Não sei se eu pronunciei o último certo. Senhora Andréia de Araújo Pena. Senhora Andréia Lopes. Senhora Andréia Talma. Senhor Antônio Carlos Leite. Senhora Beatriz Seixas. Beatriz. Senhora Bruna Maria Oliveira da Costa. Senhor Bruno Dalvi Rampinelli.
Senhor Bruno Pinheiro Faustino. Senhora Carol Monteiro. Senhor Clério Moreira do Prado Júnior. Senhora Daniela Zanotti do Couto Teixeira. Senhor Douglas Dantas. Senhora Eduarda de Paula Neves. Senhor Eduardo Maia. Senhora Elisa Rocha Rangel Comarela Barbosa. Senhora Fabiana Toches de Souza. Senhor Fabiano Rossi. Senhor Fernando José Pimentel Fuli. Senhor Flávio Lacerda. Senhor Gabriel Gomes. Senhor Geilson Ferreira Pinto.
Senhor Geraldo Nascimento Ramos. Senhor Getúlio da Costa Hilário. Senhora Giovana Rangel. Senhora Gisele Arantes Valadão de Azeredo. Senhora Hilda Castro. Senhora Isabela Vidal. Senhora Ive Coutinho. Senhora Isabel Mendonça. Senhora Janine Venâncio Ribeiro Jordaim. Senhor João Barbosa. Senhora Joyce Silva Meriguete. Senhora Juliana Fonseca de Jesus. Senhora Juliana Lira. Senhora Kátia Quedeves. Senhor Leonel Vasconcelos Ximenes. Senhor Lucas Vitório Rezende.
Senhor Luciano Camata Rangel. Senhora Marília Targueta. Senhor Mateus Gonçalves Tebaldi. Senhora Naira Escárdua. Senhora Natália Gonçalves Ferreira. Senhor Rafael Guzo Pérez. Senhora Raquel Marques. Senhora Renata Racelli Zanetti. Senhor Saulo Malbar. Senhora Tainara Nascimento. Senhora Tama Boldrini.
Senhora Tauane Martins Lima. Senhora Valéria Cristina Morgado Ribeiro. Senhora Vanessa Calmon. Senhor Vitor Zucolotti Neves. E Senhora Viviane Anselmé. Senhor João Brito. Agora chegamos ao fim da entrega das homenagens e eu convido mais uma vez o vereador Ailton Dadalto para fazer a finalização da sessão solene como presidente. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi rápido, graças a Deus. Gosto sempre de ser o mais pragmático possível nas sessões. Sei que todos vocês têm compromissos em diante. Quero aqui, de coração, dizer que muito me honra ser a primeira sessão solene, homenageando os jornalistas tão queridos. Quero, como o Cacá disse, a gente erra também, quero pedir desculpa, porque o meu amigo mais antigo que está aqui, o Juninho, eu troquei. Mas você vai lá no gabinete receber, tá, meu amigo? A gente trocou o nome aqui. Peço perdão, mas você é um querido irmão que sempre nos orgulha muito. E quero dizer a todos vocês que contem com o nosso mandato. Esse momento é um momento também de felicidade. Eu fico muito feliz em ver todos vocês felizes e sentindo orgulho da profissão. Acho que o principal recado que eu deixo para vocês é que sintam-se orgulhosos da profissão de vocês, do dia a dia de vocês, de acordarem cedo e dormirem tarde para passar a melhor formação possível para nós. Muito obrigado, contem com o nosso mandato, contem com a Câmara e que possamos nos encontrar muitas mais vezes pela cidade de Vitória. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.